Boa noite a todos. Estamos bem, né? Fresquinho. O calorzão passou. E a chuvinha abençoada está aí, né? Algumas coisas ela nos traz preocupação, mas na maioria nos traz alegria, né? Uma goteirinha aqui, outra lá, não é nada, né? Nada que não se resolva com um pano e rodo, né? E vamos em frente. Então, o tema do evangelho de hoje, desculpa, é o capítulo 5, que fala do céu e o inferno, purgatório e paraíso. Aqui alguma dessas falas aí já dá suficiente para uma doutrinária, né? Algumas falas já foram cuidadas algumas pinceladas e outras não. Então a gente vai ver o que nós, enquanto doutrina espírita, entendemos por céu, né? Ou bem, vou assim dizer. Que a maioria das crenças se refere ao céu, né? Mas tudo vai para o céu. Mas não tem assim uma reflexão o que é necessário, o que é preciso para que a gente seja merecedor desse espaço, né? Para falar do céu. Então, quando nós nos declaramos cristãos, logo em seguida já somos merecedores desse céu. Mas, a maioria das vezes, a gente não faz por merecer esse local adequado, o céu. A gente não merece, não faz por merecer. Mas quer, né? Quer impor o céu. E esse céu a gente vê assim, traduzindo na doutrina espírita, é a busca do bem, né? O policiamento, a reforma íntima, as nossas melhores, o que a gente pode fazer de bem no nosso dia a dia, voltando o nosso pensamento, a nossa vontade para o alto, para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, né? Isso é que nos dá o conforto do céu. Mesmo a gente estando num meio que nos foi colocado como bênção, como benefício, como aquilo que nós tínhamos as condições de receber, né? Porque então nós não estávamos aptos ainda a morarmos ou a ter uma convivência num palacete de mármore, né, de granito e coisas assim nesse sentido. Estamos nas condições que nos é adequada, que trabalhamos e fizemos, que é o planeta Terra. O melhor espaço que nos foi achado para a gente aprender a conviver, a disciplinar nossas vontades, nossos conhecimentos, aprender a viver com as outras pessoas, né? Um grupo, por afinidade, né? Então, por outro lado, se nós formos ver, nós somos beneficiados no lugar em que moramos. Um lugar pequeno, não tem tantos atritos, né? Tantas ofertas, tanta dificuldade. Até nisso nós somos agraciados. Coisa que outros irmãos já não têm esse privilégio, por assim dizer. Porque moram num lugar maior, têm as suas dificuldades de locomoção, de convivência, né? E relacionamento também. Você já pararam para imaginar, por exemplo, você morando num prédio, lá com 200 e tantas famílias naquele prédio morando ali? Cada um tem um gosto, cada um tem uma vontade, cada um tem uma crença, né? Um quer ter um gato, outro quer um cachorro, outro já acha que o local é adequado para ter um bichinho maior, um cavalo, uma vaca, sei lá, né? E todos eles têm o direito de fazer as suas escolhas, né? Mas as minhas escolhas, muitas vezes, elas interferem na escolha do próximo. Mas, geralmente, a gente nunca para para pensar, não é verdade?
eu vou fazer, eu não sei o quê, né? E não para para pensar. Então tu vê assim que de todo esse povo que, por assim dizer, mora ali, ele se torna uma grande família, né? E a gente vê assim, nessa grande família, que somos agraciados também, nossa família é menor, é pequena. Seja a família consanguínea, seja a família local que fomos colocados aqui na nossa cidade. É mais fácil de lidar, né? Porque se você pega uma família com uma meia dúzia de difícil entendimento, como é que as pessoas gostam de dizer assim, ele tem um gênio, sabe? Não é fácil de lidar. Vamos dizer assim, não é o gênio, é o espírito, né? Daí ele se prepara, vamos dizer, não fácil, né? Estava falando de estudo ali para tirar a minha braveza, assim, para ver se sai a braveza, né? Você vê que é fácil daí, né? Então não passa, quando ele vai provar, pronto, acabou tudo, mas tudo de novo, né? Ou, como a gente falava no estudo também, alguns buscam medicamento na farmácia, nos postos de saúde, no local de trabalho, que o pessoal trabalha na saúde, né? Para tirar aquela braveza dessa pessoa, tá? Aí tu vê assim que a pessoa ficou, criatura ali, ficou 50 anos fazendo tudo aquela barbaridade que ele faz, e agora de repente alguém da família diz, não, tem que ter um medicamento para dar um jeito nesse cara, dessa pessoa, né? Essa criatura, né? Qual é o medicamento que vai dar um jeito ali, sabe? É um medicamento que ele nunca se voltou para si, para Deus, Deus nunca se preocupou com isso. Mas ele também é um daqueles que veio medir o céu. Né? Medir o céu. Para nós, tudo bem que não convivemos junto, né? A criatura. Mas imagina a família, né? Será que eles concordariam com isso? Né? E nós não estamos nem falando nas leis de Deus, a lei universal. E assim nós nos encontramos construindo o céu que queremos, segundo o nosso gosto, né? Eu construo o meu céu, de repente, no meu entendimento, seja da vontade, do modo que eu quero. Os demais, não estou preocupado com ele, isso que se vira. Né? Daí nós aprendemos o Evangelho, o egoísta, o orgulhoso, o invejoso, não tem espaço nesse céu. Né? Você vê como é que fica fácil de administração? Não estamos nem aí com a espiritualidade. E alguns acham que Jesus ainda fez o ensinamento da época, veio ali, passou por aquele processo todo, porque ele veio para me salvar e me dando assim o aval de fazer um monte de besteira aí, por causa que ele já pagou tudo. Né? Tu calcula se fosse o contrário, que ele não tivesse passado por essa situação, daí a pessoa ia dizer assim, também não sei como, né? Não foi deixado um exemplo para a gente aprender, para a gente seguir. Se tivesse sido deixado um exemplo, a gente seguiria, mas não é. Vê como é que é? A gente entende as coisas do jeito que a gente quer, que fique mais favorável para mim, né? Fique mais confortável, na sombra, pezinho do lado do vento, né? Deixamos a coisa andar. Né? E não tem o que muda. Dissolver a pessoa disso aí, né? Então, tu vê assim, nós chegamos aqui com um benfeitor cada um, mentor cada um, desde pequenininha a criatura já tem um benfeitor dele ali, né? Então, e aconselhando e orientando, a pessoa que faz o lado torto e não adianta, não adianta. Aí é o meio que é isso aí, o que as pessoas falam. Ou é o espírito que é torto mesmo? Vocês me perguntam a questão do torto, essa aí é uma expressão minha. Tá? Eu, geralmente não passo meu letra, eu acho que, sabe?
E o meu também, quando eu faço alguma coisa errada, acho que eu que é torto mesmo também, né? Porque tem todos os exemplos, tem todos os modelos, tem todas as oportunidades. A gente não faz o que não quer. A gente não faz o que não quer. Mas daí vem a doutrina e ela nos diz assim, ó, que esse céu circunscrito. Nós podemos estar morando aqui, tem muitos aqui que moram junto com ele, eu acho o céu aqui. Não se perturba com a barbaridade dos outros, não se perturba, né? Com as bebaças, com as drogas, né? Os azedumes. Entendendo que tem um Senhor. Mas se a gente entra, interfere nessa realidade, aí nós demos um passo para o outro lado, que é o mal, né? Então é um fio bem tênue, assim, bem para cada um, para nossas escolhas. E a gente escolhe, a gente faz nossas escolhas diariamente, a gente está fazendo as escolhas. Eu faço a minha escolha todo dia. E a pessoa diz, não, eu não faço, por que não? Ora, se tu levanta de manhã cedo e não faz as tuas preces, tu está fazendo isso. Eu estou dizendo assim, que lado que eu quero estar naquele dia? Com quem que eu vou me relacionar? Com quem que eu vou entregar durante aquele dia? As pessoas que estão ali à minha volta. Seja no trabalho, seja na rua, no trânsito, enfim. Né? Se eu faço as coisas, deixa, não tenho tempo para perder, né? E também não quero nem sessão, sabe? Alguns dizem isso aí. Não está se falando ali você ficar meia hora fazendo oração, não está se falando isso, não. Está se falando ali uma recomendação, coisa rápida, no máximo 5 minutos, né? Para você recomendar o teu dia. Para nos livrar dos infortúnios, das dificuldades e tudo mais. E vamos em frente. Então, por uma eventualidade, se tu topar o irmãozinho menos desavisado naquele dia, desequilibrado, por assim dizer, o tombo não é tão grande. Pega como se não tivesse. Né? Daí dá aquele estrago todo, né? Você sai de manhã, quando a pessoa vem para o almoço, ela já vem agitada. Mistura o veneno com o almoço, né? Porque o veneno já construiu, né? No caso do veneno, né? Tu vê o que não foi acontecer? Que é tudo, que não sei o que, né? Contribui com o quê? Com nada. Aonde que entrou o Evangelho de Jesus nesse momento? Não tem lugar nenhum. Desavisado, descompromissado. Né? E para nós chegarmos nesse céu, que a gente nem imagina, né? Qual é a posição do alto nas diversas moradas do meu Pai, é o que o Evangelho fala. Né? Nós não temos essa capacidade, essa ciência de entender onde é que fica. Porque tem muitos benfeitores, quando vêm em socorro de alguns de nós, quando é pedido, é insistido, e que por uma eventualidade a gente tem algum mérito, mínimo de mérito, esses benfeitores vêm. Levam um período longo na vida. Outro período para se adaptar ao ambiente grosseiro, né? Para que ele possa fazer o atendimento. Cita o Evangelho, os estudos ali, de Emmanuel, que tem entidades espirituais mais esclarecidas, que eles acham que não é o céu, trabalhadores de Jesus, né? Que levam 42 anos luz de lá até aqui. Dá para a gente ter uma noção assim, do que isso significa a distância? Praticamente é uma vida, né? Para você fazer esse trajeto. A velocidade da luz. Né? Dá para morrer e reencarnar no trajeto. No trajeto, se isso fosse possível, né? E você não chega lá no céu.
morada dos Espíritos Cristo, de Jesus e os, né, que comandam outras moradas do nosso Pai Criador. Aí tem gente que está preocupado lá que o sol, que não sei o quê, né? O vulcão que está explodindo dentro dele não se preocupa, né? Não me chama atenção, não me é atraente. Não me é atraente. Então, a gente vê assim, quanto que a gente tem que aprender, quanto que a gente tem que buscar. Por isso que a doutrina espírita ela nos recomenda que a gente estude, busque o conhecimento, busque o saber, o que cada coisa nos é ensinado, o porquê disso, o porquê daquilo, o ensinamento do Evangelho, qual é o benefício que temos, como que a espiritualidade que nós possamos nos posicionar para a espiritualidade nos ajudar. Né? Porque tem muitos de nós, muitos mesmo, que frequentam a casa, são trabalhadores, são isso, aquilo, mas eles passam por dificuldade e continuam passando por dificuldade. Porque eles não permitem que a espiritualidade nos atenda, nos socorra. Né? Por um motivo ou por outro. Não sei. Como nós, cada um de nós, é respeitado à risca, tudo que escolhemos, tudo que queremos, né? Os benfeitores respeitam. Nós não, né? A gente já é mais. Né? Se passa meio reto, se dá qualquer coisa, você vai lá e lá. Né? Mas eles não. Talvez assim a distância de que nós estamos ainda desse céu, né? Céu do entendimento, da compreensão, de entender o outro, de sermos mais, né? Mais lábios. Até que nós temos ainda no ponto que devemos tomar um passo para tirar a membrabeza ou tomar um medicamento para aliviar a febre. Tá ruim a coisa, né? Tem que fazer tudo. Daí os mais grosseiros, assim, só se apanhando taxa e ferver de novo, né? Daí, aí quando fala que tem o reencarne, eles não admitem. Não, isso aí é bobagem de vocês, claro que é. Traduzindo, não é a mesma coisa? Né? Reencarne não. Vem escolar, vem tentar aprender. Né? Daí uns acham assim que, porque desencarnou, está indo reto para o céu. Nós escutávamos esse fim de semana no negócio do o irmãozinho falava, já está lá junto com Deus, lá na frente de Deus, que olha, irmão, caracas, né? Eu não estou aqui fazendo juízo do irmão, de maneira nenhuma. Mas sabe? A gente entendendo, sim, a dificuldade que todos nós temos no quesito moral, quesito de aprendizado, a gente vê esses benfeitores aí, Paulo Tarso, todos mais, Emmanuel, tantos outros aí, que não se dão essa pretensão. Não admite isso, né? Agora, como vai ser usando por aqui, vai exatamente face a face com Deus. Misericórdia. Misericórdia. Um ser insignificante ainda, né? Com todos os defeitos, todas as barras, todas, né? Para assim dizer um momento grosseiro, que não é nem a questão do ensinamento da doutrina do Espírito, que daí tu entra para o outro lado, né? Mas, como se diz assim, está no barro ainda, está na argila a criatura, né? Está saindo dali. Então a gente não pode entender. Não dá para entender o que queremos desse céu. Queremos dar melhor, o bem, praticar, né? Temos a percepção de atender as pessoas bem, né? Aí você vê assim, esses que foram deixados para nós como exemplo aí, Chico Xavier, Divaldo e tantos outros aí, né? Irmão do Amaral, tantos outros, né? Que tinha lá uma distância, as pessoas chegavam e elas sentiam, né?
sai fora da roupa, né? Mas não tem essa. A gente não fez para isso ainda, né? Não fez. Então, a humildade também é bom nesse sentido, né? Não é só não se portar na posição, a gente se qualificar. Não é que por isso a gente diz assim, agora nunca. Não, nunca é muito tempo. A gente deve continuar trabalhando, fazendo bem, observando os ensinamentos, estudando, buscando aperfeiçoamento, e a gente vai chegar lá. Né? Mas nesse aprendizado. A gente vê assim que, pelo estudo, pelo conhecimento, você vai ver o que é ensinamento do Evangelho, o que a ciência diz e o que podemos aproveitar. Né? Porque às vezes tira um ponto daqui, põe no meio e não muda. Né? Pela ciência, pelo conhecimento, as pessoas tiraram o céu, ganharam um manto no meio do universo, então o céu ficou dentro o sol ficou dentro do céu. E é para lá que viu nós ainda está falando com ele, o céu. Essa é a realidade. Dentro desse mundo. Espaço no céu, né? Espaço limitado e infinito, indefinido, onde se convém vasto, espaço acima de nossas cabeças. Vem do latim, coelho, formada do coelho, nossas pronúncias, não sei se está correta. Acho que é a linha que não dá o direito, não. Concordo. Porque o céu parece uma imensa concavidade. Né? Aparece o céu. Segundo a religião, para onde, de acordo com as crenças religiosas, vão as almas dos justos, lugar circunscrito, o céu, né? Ali que eles vão. Segundo as crenças, né? Segundo o Espiritismo, a palavra céu indica o espaço universal. São os planetas, as estrelas, todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de toda a sua faculdade, sem as tribulações da vida material, nem a angústia inerente à inferioridade. Se tiver angústia da inferioridade, não tem céu. Né? Segundo a ciência, a ideia que fazemos do céu é fruto da concepção grega, babilônica. É imutável, calmo, vida eterna. Né? Tem do grego lá essa vida eterna, que a gente faz ideia. Copérnico, no século XVI, quebra a tradição milenar e coloca o Sol no centro do universo. Com isso, a Terra entrou no céu, que eu acabei de falar antes. Né? Mais tarde, Galileu, com a descoberta dos telescópios, corrobora tal afirmação. A ciência parecia ir contra a Bíblia, mas a Bíblia ensina como ir ao céu, não como ele foi feito. Às vezes a gente troca um pouquinho as coisas, né? Mas está lá, mas tu leu direito? Tu entendeu o que é, né? Ela ensina, e o Evangelho também nos ensina lá, agora como ele foi feito, já muda. Já não tem a capacidade ainda de entender, não é? E daí do ladinho ali, como do bem, do céu, né, as pessoas de bem, correm junto do inferno. Né? Coisa que a doutrina também tem ali, nas obras, né, para tirar, desmistificar, para a gente perder os medos, né? O livro do céu e o inferno. Está colocando o que é bênção, o que é bom, e aquilo que você não é, que você tem que mudar, aquilo que você não é correto. Né? Que é o inferno também, é um lugar circunscrito, como o céu. Como eu estava falando antes, de manhã cedo eu posso levantar e elevar meu pensamento a Deus e a Jesus, fazer minha
minhas preces e está mentalizado e direcionado para o céu. Mas também posso, na minha escolha, levantar e mentalizar as religiões infernais e praticar o tal do inferno, para ele e para os outros. A incomodação, a perturbação, a briga, atrapalho, né? E isso em toda parte. No trabalho, em casa, na rua, no colega, né? Na fofoca, na futrica, na coisa. Tudo que se refere ao mal. Tudo que nos afasta de Deus e de Jesus. Né? Mas, o que a maioria entende é que, através disso aí, essas criaturas que fazem, esses irmãos nossos que fazem esse trajeto, que pensam assim, são perdidos e são punidos eternamente para todos sempre. Né? E a gente sabe que não é isso. Eu, muito tempo atrás, eu conhecia a doutrina, a gente ficava em dúvida, né? Porque tinha o Deus aqui, né? Que a gente entendia por Deus, e tinha outra criatura aqui que balançava de igual para igual, né? Fazia frente ao Criador. Mas daí tu entendia que esse Criador aqui, à direita, foi o que criou o universo, criou todas as criaturas, ele criou tudo que existe no nosso planeta, né? E em todo o universo. Aí tu vê uma criatura que se posicionou aqui, que é o Beelzebub, que é o capeta, e que ele também governava, mandava fazer tudo o que queria. Né? E às vezes dava até a entender assim, às vezes ele chamava a atenção de Deus, olha, né? Tu vê como é que é as coisas do ensinamento, né? E a gente entende que a doutrina, o que ela nos passa. Que a criatura pode fazer o caminho inverso do sofrimento e até onde quiser, mas um dia vai ter que fazer o caminho de volta. Tá? Por quê? Por causa da rebeldia, né? O orgulho, a vaidade, a cobiça. Tudo isso é o que leva para as regiões infernais. Né? Você tem, a gente vê, é muito comum no nosso meio, você vê as pessoas assim, ela tem uma certa quantia, mas ela quer ter o dobro, ela quer ter igual o fulano lá, sabe? Não sei, faz qualquer coisa, pisa nos outros, faz qualquer, né? Colega de trabalho faz, olha, rouba, pinta, faz o que puder fazer. Sabe? Ela tira o pão daquele que está passando fome para levar lucro. Ela tira o remédio daquele que está morrendo no hospital para levar vantagem. Ela não quer saber. Não quer saber. Tudo para ser beneficiado. Para ter o poderio, para ser bem visto perante a sociedade, os outros, viu como isso vê? Né? Só que daí nós vemos aqui, no nosso meio, a gente vê pessoas sem membro nenhum, a gente vê pessoas se arrastando, e não sabe onde é que veio. Aqueles que não estudam, aqueles que não entendem a doutrina, eles acham que Deus castigou. Deus é severo, né? Puxa vida. É você que se encontra, se encaixa dentro dessa lei universal. Você se encaixa de uma maneira ou de outra. Né? Como eu estava falando antes no início do céu. Se você se encaixar bem, essa tua passagem ali, se tu tiver 10 reais por dia, ele vai passar bem. Ele não tem aquela cobiça, não tem aquela necessidade de, sabe? Ainda levanta a cabeça alta e agradeço, meu Deus, por isso aqui que eu tenho. Agora o outro tem não sei quantas vezes mais. Não, isso aqui é pouco, isso não me serve. Hein? Nosso meio. Aí isso que aquelas indumentárias que a gente vê nas igrejas ali, os rituais, né? De serpente, de touro, de isso, de outro, que todo mundo fica com o cabelo em pé, e tem medo. E essas criaturas muitas vezes eles manipulam, eles fazem com que as pessoas se borram de medo por causa daquilo, mas não conhecem o processo que é feito. Vê quantas igrejas, quantas crenças
falo disso aí para as pessoas, para os seus membros? Só a doutrina espírita. Alguns deles, sem crítica nenhuma, que cada um faz o que quer, é a sua procura, né? Mas eles utilizam essas criaturas lá para cobrar os seus impostos, seus dízimos, arrecadar o dinheiro no envelope, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer com que venham na igreja, isso mesmo. Né? Fim de semana estava falando com o meu irmãozinho ali, daí ele estava acompanhando junto uma peça com dois padres e um esse outro que ajuda eles a fazer oração, sabe? Não vou dizer o nome, não vou dizer a verdade. E daí ele acompanhou aquela peça, falei, fiquei quieto, mas eu estava do lado dele, que problema, né? E ele disse assim, pois é, a gente vai na casa espírita, a gente sai lá assim, tipo, assim, pensando que até meio assim, sabe? Você não tem o que dizer com isso. Na verdade, ele sai meio perturbado, ele sai meio obsidiado, tipo, sabe? Por que, gente? Mas eu não entendi. Porque a doutrina, lá na casa espírita, ela diz, olha, cada um é responsável pelos seus atos. Não passa a mão a ninguém. Agora a gente vem aqui e diz, não, vai direto para o céu. Vai falar direto com Deus. Diz, é bem mais tranquilo, tu não concorda? É. Se tu olhar para esse lado, sim, né? Não gosta de chamar a atenção, não gosta de ver seus erros, suas falhas, né? E depois? Vocês entendem agora por que geralmente a dificuldade de ter gente encarnada, né? Porque os irmãos encarnados sempre vêm em todas as cadeiras. Porque não é atraente, não chama atenção. O Jorge diz, mas é chato, sabe? Bem vaidade. Né? Leitura do Evangelho, fazer uma prece. Não. Isso aí é deixar para quando ficar mais velho, né? E daí o velho diz assim, quando eu me aposentar? E assim segue, sabe? Mas se dá uma chacoalhada no fogo, está todo mundo pronto para correr, né, velho? Olha. Então, é as condições que nós nos colocamos no inferno, né? Esse céu e inferno, quando um tempo atrás, quando a FEC recomendou que as casas tivessem os livros, porque ninguém lia, né? Não é um livro atraente? Céu e inferno. Só com títulos não, de jeito nenhum, né? Mas ela está colocando o que é o bem e o que é o mal. Como é que eu me posiciono? Cuidado. Cada um tem as suas consequências, né? Se eu procurar fazer o bem, eu estou toda a vida bem. Qualquer ambiente me sinto feliz, me sinto bem, não me atrapalha, não tem agonia, não tem sufoco. Agora, o contrário, qualquer lugar me perturba. Me perturba muito. Né? Céu e inferno. Dizia o irmãozinho assim, a gente tem que ler com o sol quente, né? Meio-dia, assim, perto da noite, eu não leio que lá não de jeito nenhum. Né? Tem ali ainda, a parte do céu e inferno. É procurado que você nem imagina. E só ensina, dá o exemplo, né? Quando a pessoa desencarna, o que acontece, o que não acontece. Então, tem muitos de nós que a gente, sem saber, passou por tal do inferno. Por isso que a gente tem horror, tem muito pavor. Mas a gente não se emenda, não se melhora. Tem uma coisa que eu acho que todos já assistiram. É o filme O Nosso Lar, o nosso benfeitor André. Todos adoram, né? Aquele filme lindo, maravilhoso. E as passagens da Luiz lá no Bravo. Tu vê lá que o negócio de fumaça, fogo, o negócio todo, sabe? Tu viu como é que ele assim? Ele pensou, estava bem lá no tratamento, quando ele pensou, ele estava lá de volta, lá, sabe? Lá dentro do fogo, lá dentro. Exato. E a gente não parou para pensar até hoje, ali, por exemplo, assim, que o benfeitor, ele não estava fazendo uma autobiografia dele. Enquanto
espírito. Ele não tinha necessidade disso. Ele veio fazer aquela obra e esclarecer aquilo ali, um ensinamento para que todos nós aproveitássemos esse ensinamento, tirássemos proveito dessa oportunidade. Quis dizer o quê? Que o nosso pensamento, ao estar lá, ao mesmo tempo que você tem ódio, que você quer desganar o outro, você sai lá do bem e vai lá para o mal. Até um tempo atrás, você não estava nos estudos, a gente já estava naquele setor ali, ó. Forma o pensamento, dizia o tempo, né? Tudo que pensamos. Então a gente pensa, consegue doença, a gente consegue aborrecimento, consegue perturbação, consegue tudo. Mas também conseguimos o bem do pensamento. Policiado, vigiado, né? Devemos ser disciplinados, devemos ser, né? Então o tema ainda fala, além do céu e inferno, na mitologia, lugar subterrâneo onde estão as almas dos mortos, o inferno, né? Segundo o cristianismo, lugar ou situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado. Inferno, perpetuado pela religião cristã, dogmática, foi elevado ao lugar de maiores suplícios do que aqueles dos pagãos. Caldeiras de água fervente, óleo, né? Tonéis de óleo, rochedo em brasa. E tem uns que gostam do enxofre. Eu vou colocar aqui, mas eles gostam do enxofre. Fazer toda essa barbaridade toda, né? Fogo que não se apaga, toda essa barbaridade toda, né? O Espiritismo, no céu e inferno, são figuras de linguagem e não lugares circunscritos. O inferno não é um lugar materializado, fogo ardente, etc. Mas uma vida de provas extremamente penosas. Levezes, doenças, dificuldades, tudo aquilo que eu falei antes. Né? Tudo aquilo que faz com que a pessoa se rebusque, né? Evite de falar. Purgatório, que eu não falei, né? Purgatório, tornar o puro, purificar, limpar. Para o cristianismo, lugar de purificação das almas do justo, antes admitido no bem-aventuranças. Por extensão, qualquer lugar onde se sofre por um tempo. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, só foi admitido pela Igreja no ano de 593. Botaram esse enxerto lá da Igreja Católica, lógico, né? 593. Como dogma, era o lugar menos doloroso para as almas, bastando, um lugar de conforto, né? Sofrimentos. Bastando a prece, ditas ou encomendadas. Encomendar prece, viu? Lembrar daquela hora que eu falei no estudo de benzer camisa? Oração pagas, para que o interessado não fosse ao fogo, mas ao céu. Isso deu origem à venda de indulgência, ou seja, remissão dos pecados, pelo pagamento de uma determinada quantia em dinheiro. Então, se o camarada estava indo para o inferno e tivesse um cascalho, eles podiam modificar o trajetório do caminho, né? Tanto vamos para lá, como para cá. Agora, se não tivesse dinheiro, o camarada estava lascado, né? Porque daí era lá no brasa mesmo, não tem? Tu viu como é que é? Agora, se você pedir para mim, que eu também não sei, mas quem botou essa ideia aí estava de olho no dinheiro da turma, né? Se eu vou para o inferno, eu vou com dinheiro, né? Por isso que os camaradas vêm torto e a gente não sabe para o que, né? É triste, né? E o pior de tudo ainda, que se me permite dizer que é pior, é que a gente vê pessoas que se declaram inteligentes, pessoas cultas,
E vão numa gaiola dessa vida, né? Não raciocinam, não pensam, não refletem. Né? E isso é tão impregnado nas pessoas que até nos dias de hoje é comum. É comum. Nas portas das casas espíritas, aquele irmãozinho, reza para mim lá. Né? Mas e por que não vai? Qual é o benefício maior do que o interessado? Não é o próprio interessado? Se tu não tem endereço para defender o que é teu, alguém vai defender por ti? E aqui vai uma coisa para os nossos filhos e para os nossos netos. Até eles assumirem a maioridade espiritual, os pais, os avós fazem prece. E eles estão debaixo da égide, como se diz, da cobertura. A partir dali, cada um que se coça como que tiver, sabe? Se não tiver dinheiro, vai para o fogo. Porque né, vai para a aprovação, no caso, né? Daí não adianta, por exemplo, de fazer prece para o fulano, para o ciclano, alivia a pena dele, mas se a pessoa não quer, não quer. Né? Então a gente vê assim, depois do Evangelho, a quantia de penduricário que ponham, e todos dizem amém, segue aquilo ali e deixa o Evangelho de lado, os ensinamentos de Jesus é bastante. Porque o Evangelho de Jesus dá isso aí da mão do Mestre Jesus da época, é muito diferente daqueles que a pessoa quer inventar hoje, né? Que fica mais atraente, as pessoas gostam mais, sabe? Ah, e daí? Gostam mais. É bem mais prático, né, Rodrigo? De repente, uma dessas, tu ficava brigando no sofá lá, só, Deus para mim, não está escondido lá, né? Então, não é pela quantidade, pelas qualidades, né? Daí a gente vê assim, ó, que o dízimo, o pedir, né? Na época eles botaram lá no Evangelho, na Bíblia, porque tinha casa de transição lá que Jesus utilizava entre os apóstolos. Mas como era um povo muito humilde, tinha dificuldades financeiras para manter. Chegavam ali faminto, não tinha, né? Esses valores ali era para o alimento dessas pessoas que passavam por essa casa de transição. Hoje não. Hoje a gente vai ver que vai para a mão de algumas pessoas, né? Faz aquele tempo suntuoso, tudo de brilho, né? Não dá para entender. Pregadores aí que tem que sair na rua com um carro blindado. O cara como se fosse Jesus, então. Hã? Misericórdia, né? Nos panos, na gravata, tá? É bonito, não resta dúvida nenhuma, é bonito. Né? Mas como diz o antigo ditado, não é a roupa que faz o monge, né? Então nós vamos ver ali no purgatório esse lado ali, que é um local de descanso das almas. Será? Né? A gente sabe que muitos encarnados chegam ali no Siqueta ali, ó, daqui para frente não vão. Aqueles mais espertos fazem isso. Né? E os outros logo em seguida descobrem como é que tem que fazer. Tomara que a gente não chegue nesse ponto aí de querer passar do Siqueta e ir junto da altura, daí nós estamos lascados. Não dá, tá louco, né? Se a gente não aprender nada até lá, poxa vida, né? Então nós vamos ver assim, ó, no sistema capela, que fala do purgatório, vai falar do espiritismo, né? Nós vamos o tema aqui é a doutrina das penas eternas, né? Que nunca se acaba, que é tudo com aliança, não tem penas eternas. A pena eterna até que você se arrependa. Você se arrependeu
e começou a fazer o trabalho inverso, acabou utopendo. Né? Por isso que as regiões infernais não cola, não fecha. Porque nenhuma dessas criaturas vai ficar eternamente lá. Ele vai ficar lá até ele se emendar e ele achar que já sofreu o suficiente. Quando ele tiver um mínimo de pensamento, assim, um alfinete de luz que diz assim, olha, pensando em Jesus, no mesmo instante é socorrido. Aí vai para o hospital de tratamento, como nós temos aqui na nossa casa espírita. Tem um hospital enorme no sentido espiritual que atende todos. E ali entra, ali é atendido, não é espírita, não é católico, não é evangélico, é protestante, todos aqueles que levam o pensamento a Jesus. Né? Todos os privilégios que tem que ser atendido. Então a gente vai ver ali. Aí nós vamos ver o pecado original, né? Que é o falar do batismo, a pessoa a criaturinha já nasce devendo tudo, daí o pai e a mãe que já são, assim, sabe, são cúmplices na bandidagem, né? O padrinho e a madrinha também são cúmplices da bandidagem, porque daí batizou, perdeu tudo, não tem nada disso aí. A doutrina diz que o batismo, ele é suficiente, o batismo de pensamento, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a espiritualidade maior. Esse é o batismo. Não é entrar dentro d'água lá não e vir por coisa ali, sabe? Não estou fazendo crítica a ninguém, não, eu estou só, tá? Alertando aí, que a coisa não é bem por aí, não. Ah, mas está lá no Evangelho. Tá na Bíblia, tá. Né? Ninguém está dizendo que não está lá. Eu quero saber qual é o sentido, qual é que tu vai aproveitar ali. Né? Tem gente ali que põe 1 quilo de sal na cabeça e sai dali quando fica já dando guarapatinha, ele está mais bandido que o outro grandão. Está dando sacode em polícia, que treinou ali, que faz tudo, que vai para o mato, vai para não sei o quê, que se esforça, tá, né? E o bicho vai dar um sacode em todo mundo. E se põe um monte de agenda e piorou tudo, sabe? Hã? Daí tu diz assim, adiantou o quê? Não é nesse sentido ali de, né? Deus eu agora está a vida eterna. Não. Vida após vida. Aí nós vamos chegar a vida do paraíso perdido, né? Que a Bíblia fala também, que não tem nada de paraíso perdido. A evolução, o que está acontecendo no nosso meio, que a gente nem percebe, transição planetária. Né? Aqueles mais afoitos, aqueles mais, deixa para depois, quando ele vê, tchau, filho, vai para um lugar mais, começar tudo de novo. Né? Não vai ficar no meio dos bons perturbando aí até quando ele quer, não tem oportunidade, mas depois, né? Que é o paraíso perdido. Daí tem um monte de gente que diz, uma saudade do céu, que era bom. Claro, estava num ambiente lá que tinha tudo que ele queria, tudo que era preciso, e ele não estava nem aí, parecia que não ia acabar. Vocês acham que não vai ter muito irmãozinho aí que vai suspirar no futuro aí do céu, da terra, né? É tão bom lá, ganhava comida em casa, tudo, não precisava esforçar com nada, né? É bom a gente ficar esperto. Que a gente olha assim, parece que o tempo nem está correndo, sabe? Está andando. A terra também, no nosso olho humano, não mexe no lugar. Ela vai na aparelhagem, vai no científico para ver quanto é que ela roda, né? Então, se a gente quer ser tapado, quer ser ignorante, está tudo bem, está tudo certo, mas depois arca com as consequências. Assim é o nosso meio aqui, planetário. 2000 anos não passará. Não passou mesmo. Quanta coisa mudou de lá para cá, quando 2000 para cá, né? E está mudando, a coisa está andando. Evolução planetária. Paraíso perdido. Segundo o Espiritismo, o paraíso terrestre, cujo vestígio tem sido inutilmente procurado na Terra. As pessoas procuram cientista, né? Mas não vão encontrar. Não é nesse sentido material que se encontra, não
na raça Adão, que já foi falado, que está nesse tema também, né? O que vai ter ali? É espíritos que vieram de outros planetas, de outros planetas, para a formação, para movimentar o planeta Terra naquela época ali. Terminou, tchau para eles. Né? Daí as pessoas ficam inventando isso, aquilo outro, como a coloração da nossa pele. Também é tudo nesse sentido, que cada um veio de um ponto, né? Espírito diferente. Mas a essência é tudo iguais. O corpo é igual. O metabolismo, tudo que funciona, é tudo igual. Né? Então só falta a gente entender. Então não tem nada de Adão e Eva, porque comeu a maçã, porque não sei o quê. Uma conta assim no centro de pastoral da carochinha, né? Você fica delicado você acompanhar junto um aprendizado assim, né? Aí se você vai questionando, chega num ponto aí que as coisas não fecham. Daí é aquele negócio, mas toda a vida foi assim, não tem mais que pedir nada. Toda a vida foi assim, tá bom. Encerra a conversa. Né? Como toda a vida foi assim. Né? Mas, como a gente sabe, como a doutrina espírita, sabe, os estudiosos, os professores, né? Tudo no plano espiritual. Deus diz, não é assim não. Ele te diz A por mais B e tudo está certinho, tudo aquilo outro. E daí nós ainda, no natural, né? A gente se acha o máximo, porque você pega as obras básicas, diz, não, eu conheço a doutrina, conheço o quê? Está dizendo assim, obras básicas. Aprende a cartinha, ele tem outras prontas lá, filho. Só não vem a outra porque a gente não entendeu essa linha ainda, sabe? Não incorporou, sabe? Na nossa mente. Né? E vamos dizer assim, que não é colégio público, né? Só porque passou de ano, já vem outro caderno, outro livro, outro coisa. Não, tem que entender aquilo lá, filho. É bom a gente entender. O sistema de capela. E a grande estrela da constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de cabra ou capela. Sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Que eu falei para vocês antes, 42 anos. Quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram, física, moral e moralmente. Há muitos milênios, um dos órbitos da capela que guarda muita afinidade com o globo terrestre atingirá a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns espíritos que não acompanharam a essa evolução foram sob a ausência de Jesus, recambiaram para nosso planeta, dando a origem das raças adâmicas. Eu falei antes para vocês. Né? Foi mudando. Não é que fica naquela casa lisa que é meu, agora só sai daqui quando não. Fica aqui, né? Passa para frente. As raças adâmicas, grupos dos áreas, dele descendem a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Civilização do Egito foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade. Né? O povo de Israel, a raça mais forte e mais homogênea, mostrando inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, na realidade, até os dias de hoje, todo mundo tem uma gama de Israel, né? Do povo de Israel, beleza. Mas há de admitir, né? Que eles são um povo mais aguerrido, mais defensores de Jesus, de Deus, né? Não é aquele negócio que parece que eu vou, parece que eu vou para a esquerda, não sei, parece que agora não sei para que lado que eu vou. Eles lá não, eles têm só um lado, é o lado direito e o lado de Jesus, o lado de Deus.
E a gente tem que admitir isso, né? Até os dias de hoje. Ah, mas como é que eles atacam? Como é que eles... Quando eles são atacados, sim. Dá para a gente achar ruim? Dá para a gente criticar? Não dá. É atacado. Um povo extremamente estudioso, inteligente, né? É exemplo para nós aqui, se a gente for ver. Exemplo. Porque quando eles foram disseminados lá na terra deles, eles deram um cantinho lá no deserto, cheio de areia que ninguém queria aquele reduto lá onde está Israel hoje lá. Ninguém queria. O povo foi para lá, deixou crescer a barba, mas foi a fundo, foi estudar, foi fazer com que a água ficasse potável, foi tirar benefícios para a agricultura. Não é o que eles fazem hoje, esses aparelhos aqui, o celular, tudo. Então, vem lá. Faz com que a humanidade cresça, evolua. E outros tantos ali que receberam também, quem sabe, na mesma proporção, criaram lá uma meia dúzia de cabelo, cavalo, alguma coisa lá, e ficou tudo não dito, né? Contribui com o que para a humanidade isso aí? Quer dizer, nada disso que eu estou falando aqui é uma crítica, mas é uma avaliação que a gente tem que fazer, né? Ver. Aí você vai lá na casta da Índia, foram os primeiros a formar prodômicos, sinais de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande porcentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Né? Muitas coisas que a gente se choca, a gente fica assim bem abismado, alguma coisa lá da Índia, mas são um povo religioso, um povo crente, um povo, né? É uma coisa que deve ser entendida, deve ser estudada. O mínimo que eles pode acontecer. Porque quando você vê aquele povo lá tomando banho, tomando aquela água brilhante, e ao mesmo tempo já queimando os familiares deles com um punhado de lenha lá, alguns eles esquentam conforme, né, para não guerrar. Alguns deles que têm mais recurso, mais, né, tem condições de comprar um feixe de lenha maior. Tudo bem, agora o outro pobre ali só dá uma sapecada no bicho assim e joga para dentro da água lá e deu. Tá? Quem de nós tem coragem de pegar qualquer coisa do rio pesqueiro ali? Não tem, né? Como é que uma criatura dessa vai lá e toma banho de manhã cedo e tarde, no meio do rio lá? A perna do cara saindo assim com o pé dentro do rio, os caras vão lá e tomam banho e tomam aquela água, meu Deus. Não é uma coisa para a gente entender, tem que ser estudado. Pelo mínimo, né? Daí diz assim, mas isso é conversa, volta, pode estar para quem quiser ver. Acompanhe as coisas para ver. Né? Então, que a gente possa estudar, aqueles que tiverem vontade, que quiserem, possa procurar ter o conhecimento da doutrina espírita. Conhecimento, não é eu achar, é mais ou menos isso, ou mais ou menos, não tem nada, é mais ou menos, é conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Não importa se a gente vai ter multidão, não vai ter multidão. Não vai ter. Porque a maioria que está sentada aqui na casa espírita é dito o quê? Cada um de nós, a gente vai assumir os nossos débitos, as nossas vontades. Né? Nos corrigimos, tiramos nossos defeitos, nossos orgulhos, nossas vaidades. Não perdamos tempo com coisas meio. Porque logo que nós desencarnamos, não vamos ter para quem se constatar. Do outro lado lá, vamos cair na realidade, né? Aquele negócio que falava para a gente assim, daí tem nosso Pedro, quando chega lá, está com água, amigos, nada disso aí. Tu desencarnou ali, o corpo nem saiu dali, tu já está em contato com a espiritualidade, a tela de LED ali, que tu fez a tua existência inteira. E torcer para não fazer bobagem, porque senão vai ter amigo esperando ali, sabe? Os amigos do umbral ali, né? Já pegando com o pescoço, levando e arrasta.
e não tem quem vai socorrer. Não tem. É escolha, né? A gente escolhe. Tu viu o perigo da gente fazer as nossas escolhas mal pensadas? Mal escolher? O que dá? Que Jesus nos ampare. Assim seja.